Vocês certamente já devem ter escutado o conceito de liberdade financeira, que é você chegar em um momento da sua vida onde somente com os juros ou rendimentos dos seus investimentos você consegue manter o seu padrão social, tá? E é engraçado porque essa semana eu tive uma conversa com um amigo e a gente estava discutindo justamente isso. E aí fui pesquisar um pouquinho mais a fundo como estão, né, os brasileiros nesse quesito de aposentadoria, se estão pensando nisso ou se não estão pensando. E eu encontrei uma pesquisa do SPC, eu vou deixar até aqui na descrição desse vídeo, dizendo que 8 em cada 10 brasileiros não pensam na aposentadoria, não estão se planejando para a aposentadoria, tá? Então, o que eu fiz e o que eu quero trazer aqui com esse vídeo? Eu quero dar esse entendimento para vocês de como funciona todo esse trabalho para se aposentar bem, para pelo menos você ter uma renda e não depender do governo, tá bom? E principalmente poder aí ajudar a sua família e não depender dos seus filhos para viver a tua aposentadoria. Quando nós falamos de aposentadoria ou de liberdade financeira, existem dois principais projetos que a gente consolida aqui no escritório, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nesse eixo Y, sempre é o capital do meu cliente, e nesse X é a idade do cliente, tá? O que acontece? Existem pessoas que querem guardar um dinheiro, tá bom? E esse capital, ele vai render juros ad eterno. Enquanto aquele produto existir e estiver dando essa renda que a gente está projetando, ele vai conseguir manter o padrão social dele, tá? Agora, há também outros clientes que não querem deixar patrimônio para os filhos, porque falam o seguinte: Vitor, olha, veja bem, eu conquistei tudo o que eu conquistei na minha vida pelo meu esforço, e a parte principal, que é a educação, eu já dei para os meus filhos, então eles têm que conquistar as coisas deles também, tá bom? Então esse outro projeto a gente chama de consumo patrimonial, tá bom? Onde esse meu cliente, ele vai consumir todo o capital que ele construiu durante a vida dele, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? Nesse primeiro projeto que a gente chama de perpetuidade, eu vou deixar recursos para minha família, tá? E nesse segundo projeto, eu não vou deixar nada. Os meus filhos é que vão ter que se virar aí na vida ativa deles para construir um patrimônio e conseguir viver, tá? Aqui, a gente já chega num projeto que tem alguns problemas, tá bom? E o caso mais emblemático de uma pessoa que fez um projeto como esse e deu errado é o Jorginho Guindy. Não sei se vocês conhecem, Jorginho Guindy foi um dos fundadores do Copacabana Palace e ele projetou viver até 75 anos, se eu não estiver enganado. Mas ele viveu até os 88. E ele optou por esse projeto, então ele foi gastando o dinheiro dele até os 75. Bom, passou dos 75, teve que morar de favor. Algumas pessoas falam que ele morou com as ex-mulheres, tem outros que dizem que ele chegou até trabalhar, né, entre aspas, no próprio Copacabana Palace como sendo meio que um recepcionista ali das pessoas que estavam entrando e vivia ali de favor com quarto e etc. Então, o que nós não queremos é isso, tá, para os nossos clientes. Agora, como que funciona todo esse projeto aqui no Brasil? Então, aqui eu falei que é a perpetuidade, né? Eu vou chegar num determinado patrimônio e a partir daquele patrimônio eu vou ter uma renda eterna. Lembrando que eu preciso ter esse rendimento que eu vou mostrar aqui para vocês para conseguir ter essa renda, tá? Perpetuidade. E aqui é o consumo patrimonial, tá? Consumo patrimonial. Então, esse amigo que eu estava conversando essa semana, ele tem 30 anos de idade, tá? E ele está pensando em se aposentar com 65 anos, tá bom? É a idade convencional. Geralmente, quando os clientes vêm até nós, eles falam de 50, alguns 55, mas eu diria que é mais provável esses 65 anos, tá? Então aqui, pessoal, a gente já encontra algumas coisas, tá? Vocês concordam comigo que existem três principais características
em um planejamento financeiro, quando a gente fala de aposentadoria, a primeira aqui é o acúmulo de capital, né? Então, acúmulo de capital, que é eu realmente, né, durante ali o meu trabalho, vou na minha vida ativa, trabalho, levo o capital para casa, faço a minha lição de casa, que é o meu orçamento, e vou conseguir destinar parte disso para os meus investimentos, tá bom? É aí que está a grande diferença. Você poupar e com recorrência, tá bom? Acúmulo de capital, aqui a gente chama de usufruto do capital. E tem uma terceira parte que poucas pessoas falam aqui no Brasil, mas é que é de suma importância, que é a parte sucessória, tá? Sucessória. Por que é de suma importância isso aqui? Esse custo aqui no Brasil ainda é barato, tá bom? Hoje o custo está em torno de 20% a 25%. Existem alguns estados dos Estados Unidos, principalmente, que esse custo ele é de 50%. Ou seja, você deixaria 50% de tudo aquilo que você conquistou para o governo. A gente não quer isso. Então é bom e sempre muito importante pensarmos em um planejamento sucessório adequado ao que você conquistou durante sua vida. Eu vou passar para os meus filhos tudo aquilo que eu conquistei para eles usufruírem também, tá? Agora, o que esse meu cliente, esse meu amigo, né, ele quer? Ele quer ter uma renda de R$3.000, tá? R$3.000 depois dos 65 anos dele, tá bom? Então, o que eu fiz? A primeira conta aqui que você pode fazer em casa também é pensar qual a renda que você gostaria de ter lá na aposentadoria. Eu faço isso na base anual, que eu acho que fica mais fácil. Então, 3 vezes 12, né, que é mensal, vezes 12, são 36 mil por ano, tá? Uma taxa que eu diria assim, que é mais conservadora, é muito conservadora, por sinal, para a gente ter aqui na perpetuidade, seria inflação mais 4%, tá bom? 4% de ganho real, tá? Se eu dividir esses 36 mil, que é a renda que eu quero ter lá na frente, por 4%, eu vou chegar em R$900.000. Ou seja, eu preciso, ou essa pessoa aqui precisa acumular R$900.000 até esse ponto aqui, tá? R$900.000, porque a partir desse momento, esses 900 vão ser investidos a inflação mais 4%, né? Então, vou colocar aqui, ó, a taxa de retorno de IPCA mais 4%, tá bom? Então, ele vai investir esse dinheiro a essa taxa de inflação mais 4%, e aí os juros vão dar para ele esses 3 mil por mês, tá bom? Lembrando, aqui eu não estou considerando a tributação, perfeito? Ótimo. Se ele fizer isso, tá? Se ele fizer isso durante a aposentadoria dele, ele vai ter esses 3 mil menos o tributo, tá? Ad eterno, desde que ele tenha esse retorno aqui, tá bom? Agora, se eu for pensar nessa hipótese também de consumo patrimonial, tá? Eu considerei o mesmo recurso aqui de 65 anos, tá? Que ele vai chegar com R$900.000, depois eu vou fazer a conta inversa. Se ele começar a consumir, ele pode falar para mim, Vitor, 3 mil não serve para mim, tá? Ou essa pessoa pode chegar naquele momento e o custo de vida dela é muito maior. Vamos supor que seja 5 mil por mês, tá bom? Se ele consumir os 5 mil por mês aqui, tá? Vocês concordam que esse dinheiro ele vai acabar em algum momento? Ele vai acabar. Considerando a mesma taxa de inflação mais 4, mas ao invés do meu cliente consumir 3 mil por mês, ele está consumindo 5, esse dinheiro acabaria com 89 anos. Tá bom? Qual é o risco aqui, Vitor? Já explico para vocês. É simples, é como eu falei lá do caso do Jorginho Guinle. É ele viver 90, ele viver 91, 92, 95, 100 anos, e alguém vai ter que bancar ele aqui, tá bom? Então, sempre para nós, o projeto mais adequado ou aquele mais conservador é a perpetuidade, tá?
Vitor, achei maravilhoso esse projeto, mas como é que eu faço para chegar nesses 900 mil reais, né? Ótima pergunta, vamos lá. Eu estou assumindo aqui que essa pessoa, ela não tem nada hoje, que ela vai começar a partir de hoje poupar para sua aposentadoria, tá bom? Então eu considerei exatamente a mesma taxa básica, a mesma taxa de juros, né, de retorno aqui em cima desse meu investimento, de inflação mais 4. De novo, por que eu estou considerando inflação mais 4? Porque se eu for no Tesouro Direto, que é o emissor mais conservador, aqui no Brasil a gente fala que é um investimento livre de risco, né? Eu consigo essa taxa aqui, até um pouquinho mais, a dependendo do prazo que eu tô pensando em investir, tá bom? Então, inflação mais 4. O que meu amigo aqui ele vai ter que fazer dos 30 até os 65 anos para chegar nesses 900 mil? Ele vai ter que poupar, né? Poupar R$1.018,32, tá certo? Todos os meses, ou R$12.219,59. Tô vendo minha colinha ali, só para não errar e não passar nenhuma informação errada aqui para vocês, tá? Então, se ele poupar e investir esses R$1.000 por mês, tá? E aqui por ano. Então, se ele poupar esses R$12.219,59 por ano a uma taxa de inflação mais 4, ele chega nos R$900 mil com 65 anos, tá bom? Então, é um esforço, eu entendo que todo esse projeto que eu estou mostrando, ele não dá, né, não cabe no bolso de todos os brasileiros, infelizmente, mas é um projeto para você começar a pensar. Lembre-se sempre que existe aqui os juros compostos, que está jogando a seu favor, tá? Então comece o quanto antes, se planeja, tá? Eu acho que esse é o principal. Faça o seu orçamento doméstico, que é a sua lição de casa, para você conseguir poupar alguma coisa. E depois que conseguiu poupar, busque ou um assessor, ou um consultor de investimento, uma pessoa que você confie, para investir esse capital pensando na sua aposentadoria, tá? Não deixe para amanhã. Lembre-se, como eu comentei no começo do vídeo, 8 em cada 10 brasileiros não estão se preparando para a aposentadoria. Não seja mais um, tá? Prepare-se para a sua aposentadoria e não dependa de ninguém. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você gosta. Nos ajude nesse propósito que a gente tem de realmente disseminar educação financeira para a população brasileira. Um grande abraço.